É um caso de amor adolescente que supostamente terminou em tragédia. Este casal foi visto há apenas algumas semanas, pronto para o baile de formatura. Você O que matou ele? aconteceu ontem à noite? Mas agora o namorado está sob custódia, acusado do assassinato da namorada. E enquanto você assiste as imagens dele sendo escoltado, segundo a WTAE-TV, ele não é o único acusado neste caso. Você se arrepende de ter ajudado? Os atos perversos e chocantes que a polícia diz que a mãe dele supostamente cometeu quando descobriu que seu filho era um possível assassino. Estamos acompanhando o caso pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Quero que você imagine por um momento ser um pai ou uma mãe e descobrir que seu filho cometeu um crime que potencialmente significa que você nunca mais o verá fora da prisão. Essa é uma situação que ninguém desejaria para outra pessoa. Ninguém gostaria de estar nessa posição. Porque o certo, se você estiver nessa posição, é a coisa mais difícil que um pai ou uma mãe pode fazer: entregar seu próprio filho. E não foi isso que a polícia da Pensilvânia disse que essa mãe fez. Por que você ajudou seu filho a encobrir um assassinato? Eu não fiz isso. Esta é Rachel Moser, cobrindo o rosto enquanto é levada para a cadeia no oeste da Pensilvânia, segundo a WTAE. E quando ela chega à viatura, parece que ela faz uma admissão chocante, que pode ser incrivelmente prejudicial para o caso do filho dela. Vou mostrar isso para você em um instante, mas primeiro quero falar sobre o filho dela, Royce Moser, de 18 anos. Foi há apenas algumas semanas que Royce foi ao baile de formatura. Aqui está ele com sua acompanhante, sua namorada, a garota por quem ele se derretia nas redes sociais, Caroline Hines, de 18 anos. Agora, Caroline tinha muita coisa boa acontecendo na vida dela. Ela era uma estrela em ascensão no futebol universitário. O nome dela está na lista da equipe da Pennsylvania Western University, em Califórnia, Pensilvânia, que fica a cerca de 1 hora ao sul de Pittsburgh. Royce e Caroline pareciam inseparáveis, pelo que podemos ver nas redes sociais. Caroline mantinha o usuário do Instagram de Royce no perfil dela para que as pessoas soubessem que eles estavam juntos. Apenas 13 semanas atrás, no aniversário de Royce, ela escreveu, abre aspas, celebrar você é tão fácil, eu te amo. Mas o amor pode mudar rápido quando você tem 18 anos. Caroline estava indo para a faculdade, e ser atleta na faculdade não é fácil. Royce, segundo relatos, não iria para a mesma faculdade que Caroline. Faculdade, também, qualquer um que já teve um relacionamento no ensino médio sabe que pode ser aquele ponto de virada. As pessoas seguem em frente, cada um vai para um lado diferente. E não está claro se era esse o caso desse relacionamento, mas algo, segundo a polícia, estava indo mal. Então eu quero falar sobre o que aconteceu na quinta-feira, 20 de agosto, nas primeiras horas da manhã. A polícia diz que Royce e Caroline foram a uma festa de família. Então parece que era hora de uma conversa séria no carro dela, do lado de fora da casa. No fim da noite passada, depois de uma festa de família, ela e o namorado se encontram. Eles são um casal mais jovem conversando sobre como os relacionamentos podem continuar. Talvez em um ambiente universitário. Em algum momento a conversa provavelmente tomou um rumo meio ruim. Temos a denúncia criminal neste caso e a polícia diz que Royce e Caroline estão tendo essa conversa do lado de fora da casa do pai dele. E a conversa de alguma forma toma um rumo ruim. E Royce supostamente diz para Caroline, quando ela fala algo que ele não gosta, eu tenho algo para você. A polícia diz que Royce então entra na casa, pega uma grande faca de cozinha, volta para fora e supostamente esfaqueia Caroline Hines no peito. A polícia diz que Caroline então cai do carro e vai parar no chão. Royce, esse garoto de 18 anos, bem, ele é um homem, porque legalmente é um adulto, certo? Ele tinha acabado de supostamente matar a namorada, mas não liga para o 911, não entra em casa para contar às pessoas o que fez. Nesse momento, a polícia diz que ele pega o corpo de Caroline, supostamente coloca ela no porta-malas do carro dela, depois ele supostamente liga para a mãe dele. Agora, é aqui que Rachel Moser entra em cena, que é a mãe de Royce. De acordo com a denúncia criminal, Royce liga para a mãe dele depois de supostamente matar Caroline e pede para ela encontrá-lo para ajudar a deixar um carro na escola onde Caroline estuda. Citação. Ele então admitiu para ela que esfaqueou a vítima com uma faca grande da casa dele. Depois, colocou a vítima no porta-malas do veículo e precisava que ela o levasse de volta. Agora, de acordo com a denúncia criminal, Rachel Moser supostamente diz ao filho para ir até a casa dela, localizada em Beallsville, Pensilvânia. Royce disse à polícia que a mãe dele supostamente disse ao filho para colocar o carro na garagem e que ela o ajudaria a limpar o carro com spray desinfetante. E ela ainda teria dado a ele luvas de látex. Rachel supostamente tinha muito mais a dizer para as autoridades e para a mídia também, e é justamente sobre isso que vamos falar agora.
Mas eu quero falar sobre como a polícia chegou a esse caso. Vamos ver do ponto de vista deles aqui. Então, Caroline começou a noite na casa da família e, de acordo com a denúncia criminal, o pai dela disse à polícia que ela saiu de casa por volta das 9h30. Ela disse pra ele que ia dar uma passada na Target e depois voltaria para o dormitório. E ela acaba passando na casa onde Royce está morando, que é a casa do pai dele, onde aparentemente estava acontecendo essa festa. A polícia alega que eles acabam tendo uma conversa séria, e é aí que os dois entram nessa discussão. Alegadamente, a situação piora. Royce esfaqueia Caroline até a morte. Então, o pai de Caroline sabia a localização da filha porque ela tinha uma Apple AirTag com ela, assim ele podia ver. Então, por volta da meia-noite, o pai dela viu que a localização dela era 100 Woods Street, em Califórnia, Pensilvânia. E esse é o endereço da biblioteca pública. A polícia disse que o pai de Caroline não conseguiu entrar em contato com a filha, então ele ligou para a polícia e foi aí que encontraram Caroline no porta-malas do carro dela. E isso foi por volta das 2 da manhã. Agora você se pergunta até que ponto os Mosers, Royce e Rachel, se tudo isso for verdade, realmente pensaram em tudo. Será que eles pensaram na possibilidade de Caroline estar com um AirTag? E você também se pergunta se eles pensaram nas câmeras de vigilância da região. A polícia disse que ao analisar as imagens, viram Royce dirigindo o carro de Caroline e também perceberam que Royce estava seguindo um veículo. E era um carro dirigido pela mãe dele, e esse veículo também estava registrado no nome da mãe dele. E enquanto assistiam ao vídeo, eles puderam ver que os dois estavam usando luvas de látex azuis. Então, como dissemos no começo, é como se você se colocasse no lugar de Rachel Moser. E você pensa, o que você faria nessa situação? E essa mãe não fez, se tudo isso for verdade, a coisa certa. Em vez disso, ela supostamente tentou ajudar o filho a encobrir um assassinato. A polícia diz que depois que Rachel e Royce deixam o veículo na biblioteca, eles voltam para a casa de Rachel, que fica a cerca de 15 minutos dali. E quando eles chegam em casa, Royce teria dito que a mãe mandou ele tomar um banho e trocar de roupa, e ela supostamente pegou a faca, a arma do crime, e jogou no lixo. A propósito, a polícia está com essa arma do crime. E eles também dizem que ela jogou fora as roupas do Royce. Agora, eu não sei o quanto os Mosers achavam que estavam sendo discretos nesse caso, mas a polícia estava no encalço deles porque tinha as imagens das câmeras de segurança. E em poucas horas, os dois foram levados para interrogatório e foram presos. Aqui está Rachel sendo escoltada pela polícia segundo a WTAE, e quero que você preste atenção no que parece que ela diz aos membros da imprensa quando perguntam por que ela supostamente faria isso. Diga por que você está arrependida. Agora, isso é incrivelmente prejudicial para o caso do filho dela, não importa para onde vá a partir daqui. Na denúncia criminal, Rachel supostamente disse aos investigadores que seu filho afirmou que tinha demônios que mandavam ele machucar Caroline. Ele também teria dito que não sabia se ela estava morta ou viva. E em nenhum momento essa mãe chamou a polícia, não só em relação ao filho, mas mesmo havendo a possibilidade de Caroline ainda estar viva. Agora, quanto a Royce Moser, aqui está a filmagem da WTAE do momento em que ele foi levado pela polícia. E você pode ver que ele estava muito estoico enquanto era levado para a viatura policial para ser levado à prisão. A defesa dele pode ser potencialmente algo relacionado à saúde mental, porque ele disse à polícia que, nessa conversa de coração aberto com Caroline, quando ela disse algo que ele não gostou, abre aspas, demônios tomaram conta. Vamos ver como isso vai influenciar no caso dele daqui pra frente, porque ele está enfrentando acusações muito sérias, que incluem homicídio, abuso de cadáver, adulteração de provas físicas e obstrução da ação policial. Quanto à mãe dele, Rachel Moser, ela está sendo acusada de dificultar a captura de um fugitivo, adulteração de provas e abuso de cadáver, entre outras acusações. E quando perguntaram para ela por que estava usando aquelas luvas de látex azuis, aliás, ela supostamente disse aos investigadores que estava limpando fezes de cachorro antes e decidiu continuar com as luvas. Para falar sobre essa investigação, temos agora conosco o detetive aposentado do NYPD, David Sarney. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Rachel Moser, a mãe. E o que você acha? Quero dizer, claramente é uma evidência incrivelmente condenatória que as autoridades acreditam ter contra ela, de que ela ajudou o filho a tentar supostamente encobrir o assassinato dessa jovem. Mas quando você olha para o que ela é acusada de ter feito especificamente, como isso claramente prejudica uma investigação, mas de fato, qual é o dano que ela está causando se tudo isso for verdade? Bem, obrigado por me receber. Eu acho que o dano é principalmente o próprio ato. Assim que você entrou nesse caso, eles estavam avançando relativamente rápido nisso. Isso foi bom porque a cena inicial do crime, infelizmente, ou onde o crime aconteceu, foi dentro do veículo.
Eu não sei o quanto eles tentaram limpar o veículo, porque, aparentemente, quando encontraram o corpo, os policiais disseram que o corpo dela tinha grama, então eles não limparam o corpo. Eles tentaram limpar o que fosse possível. Isso não significa que você não vai encontrar nada, porque essa é a questão das vestígios. Esse era um dos pais que achava que estava fazendo a coisa certa pelo filho. Mas, na realidade, seu filho acabou de esfaquear até a morte a namorada de 4 meses dele, aliás. 4 meses. E você acha que está tudo bem começar a tentar encobrir isso. Você não pode. Sabe, se você fosse, imagine, se os papéis fossem invertidos e lá fosse a responsável, você conseguiria fazer isso? Eu não vejo isso acontecendo. O estrago. Bem, tudo que você está fazendo agora é que agora você vai até aquela residência e então faz um mandado de busca na casa dela também para ver o que foi jogado fora. As declarações feitas pelo filho são bem prejudiciais, porque eu acho que ela tentou negar que tivesse feito qualquer coisa. Mas, sabe, é aí que a história da Ré neste caso, da autora neste caso, sabe, eles vão tentar juntar tudo isso. E, sabe, não é tão prejudicial assim. Foi movido relativamente rápido. Rápido. Se você pudesse dizer que isso aconteceu alguns dias depois da cena, poderia ter sido mais difícil fazer qualquer coisa se isso tivesse acontecido? O que eu não entendo, e sabe, certamente é algo bom se o que está sendo alegado aqui for verdade, que eles foram pegos e vão enfrentar a justiça, sem dúvida, é como o carro onde eles encontram o corpo dessa jovem está do lado de fora da biblioteca da escola. E parece que é um lugar muito público onde eles estão, sabe, passando pelo processo de tentar literalmente lavar as mãos do que ele acabou de supostamente fazer. E ainda assim, o veículo acaba sendo deixado em um lugar muito público, onde a polícia vai conseguir encontrá-lo. Há câmeras, a vigilância, isso desempenha um papel fundamental. Lendo a denúncia criminal, simplesmente não dava para entender por quê. E, como muita coisa que os criminosos fazem, não faz sentido. Não estou tentando, você sabe, ajudá-los a se safar de um assassinato, mas é que eu simplesmente não entendo como esse processo de tentar, supostamente, encobrir tudo isso funciona. E aí termina com um carro sendo deixado bem ao lado de um campus escolar. Essas coisas nunca são bem pensadas. Sabe, eu sempre falo sobre incidentes. Você tem o incidente em si, que é o esfaqueamento. Não parece que foi algo particularmente planejado, como se fosse um evento. Parece que aconteceu naquele momento. Pelo que ele disse, ele saiu do carro, disse: "Tenho algo para você". Entrou, pegou uma faca de cozinha e a esfaqueou. Normalmente, todo mundo tem um plano para o incidente, mas o pós-evento, o pós-incidente, é onde as pessoas falham na ideia de tentar escapar, tentar esconder o corpo. É impossível, sabe? É muito difícil fazer um corpo desaparecer, ainda mais considerando o relacionamento dele. Eu não sei se ele conhecia os pais da garota, porque eles parecem ser muito atentos. É por isso que eles estão fazendo o que os pais fazem hoje em dia. Eles rastreiam o telefone dela, tem um AirTag no veículo. Então eles querem ter certeza de que ela está segura, porque de novo, é o primeiro ano dela na faculdade, ela vai se tornar uma jogadora de futebol. Ela está longe de casa, eles só querem saber onde ela está, e é basicamente isso. A investigação inicial começa muito rápido. Acho que eles começaram por volta das 12, 15, para verificar se ela estava bem. E é aí que eles descobrem que o carro está por ali. E o autor aqui nesse caso, e a mãe, eles não sabem o que fazer. Eles pensam que se deixarmos lá, nada vai acontecer com isso. Mas aqui você não está falando de mentes criminosas, você não está falando de verdadeiros vilões nisso. Eles são autores de um crime, mas não pensaram nisso com muita clareza. E eu não acho que nada disso foi planejado. Eles só pensaram que a melhor coisa que poderiam fazer era: bem, vamos limpar um pouco e depois deixar o carro onde ela estuda. Todo mundo vai saber o que aconteceu. Quero dizer, não é tão difícil. As pegadas vão ser encontradas de qualquer jeito. Dá para rastrear direto até o local. E olhando para algumas dessas coisas, lendo aqui a denúncia criminal. Então você tem Royce Moser, ele liga para a mãe dele, Rachel, sabe? Ele vai até a casa dela e, sabe, ele esperava poder usar spray desinfetante para limpar o carro. Ela então deu a ele luvas de látex e disse para ele seguir o veículo em direção à universidade. Eles deixaram o veículo no estacionamento, entraram no carro para ir embora. Quando ele voltou para a casa da mãe, e foi lá que eles acabaram sendo presos, ou pelo menos levados para interrogatório, ela mandou ele tomar banho de banheira e depois de chuveiro, e então disse para ele trocar de roupa. Ela pegou a faca, que está com as autoridades, e colocou em um saco de lixo e deixou do lado de fora da residência. Depois, ela colocou as roupas dele na máquina de lavar. Eu acho que, tipo, em um episódio de Law and Order, esses provavelmente seriam os tópicos principais de como limpar a cena depois de algo assim. Mas na realidade, quanta evidência está sendo prejudicada com o que estamos descrevendo aí na denúncia criminal? Pode haver algum dano com a água e outras coisas, mas lembre-se de que existem vestígios. Você ainda pode encontrar sangue.
sabe? Depende de quão bem eles limparam. De novo, isso não é, sabe, aquela ideia de referência, não é Pulp Fiction, não é o Senhor Lobo tentando se livrar do corpo. Eles não tinham, não parecia que tinham muito tempo para fazer isso. E essa é a questão quando você está falando sobre isso, e, sabe, parece meio sombrio e horrível, mas remover um corpo e limpar um apartamento ou local de qualquer evidência é muito difícil de fazer porque vai ser encontrado. A verdade vai aparecer. E eu sempre digo isso, sabe? O próprio veículo, ela estava na parte de trás do veículo. Eles não limparam o corpo. Eu não sei o quão bem eles limparam aquele carro. E não só isso, ainda assim é rastreável. Vai haver evidências disponíveis. E é isso. E, sabe, as declarações dele ajudam nisso, nessa linha do tempo, de ver onde esses itens estavam, a casa. Então ele voltou para a casa da mãe dele para cuidar disso. Você vai pedir um mandado de busca para casa. Vai ver onde, sabe, a máquina de lavar. Existe algum vestígio deixado nessa máquina de lavar? Quão bem ela foi lavada? Sabe, esse é o ponto. Você pode usar certas coisas, como amônia e tudo mais que você pode tentar. Mas, de novo, a verdade vai aparecer porque, sabe, esse é o ponto. Ela tentou, eles tentaram esconder algo que foi um ato hediondo. E isso não vai funcionar. Não foi bem feito, porque eles não são bons nisso. E isso é positivo para os investigadores. Eles não são bons no que fazem. Não, não, parece que, sabe, e muitas vezes quando estamos falando sobre esses casos, não estamos falando sobre algum criminoso de alto nível. E eu acho que a realidade de alguém que está por aí conseguindo encobrir assassinato após assassinato, tipo, eu não sei se essa pessoa existe fora dos filmes. Certamente não é o caso nessa situação, porque, tipo, o AirTag, eles não pareciam preparados para isso, ou não pensaram nisso direito. A ideia, quero dizer, você está em uma área onde vai ter câmeras de vigilância. Sabe, isso não foi particularmente bem pensado. Sabe, e é só, sabe, e eu também só quero dizer, tipo, parece que a família da Caroline Hentz, tipo, ela acabou de ir pra faculdade, ela já conquistou tanta coisa, ela é jogadora de futebol, sabe, eles iam ligar para ela quando ela voltasse. Sabe, você fica emocionado pensando nisso como pai ou mãe, porque era como se eles estivessem fazendo de tudo, só para garantir que ela estivesse bem no primeiro dia de aula. E também parece, pelo que a polícia estadual está dizendo, que ela estava prestes a terminar com esse cara. Tipo, parece que eles não estavam indo na mesma direção na vida. E certamente, quando você olha para o que ele está sendo acusado e para a família dele, isso meio que diz muito sobre a qualidade da pessoa, se tudo isso for verdade. Quanto à defesa dele, porque as autoridades policiais disseram que eles estavam do lado de fora de uma casa, depois de algum tipo de festa de família na casa do pai dele, e eles acabam, você sabe, tendo... Eles deram a entender que um término estava prestes a acontecer porque ela ia para a faculdade. E é isso que acontece, né? Muitas vezes é um ponto de virada nos relacionamentos quando as pessoas vão para a faculdade. Todos nós já passamos por isso. Mas agora ele está dizendo que demônios estavam mandando ele fazer isso. E parece que estão construindo uma defesa baseada em saúde mental. Vamos ver se o advogado de defesa dele vai seguir por esse caminho. Como você equilibra, por um lado, e isso pode ser discutido no tribunal, o motivo de ele estar realmente bravo, porque talvez ela esteja terminando com ele e o relacionamento está indo mal, e aí você tem isso, tipo, os demônios estavam me dizendo pra machucar, sabe? Machucar minha namorada. Mas ele também diz: eu tenho algo para você, e sai do veículo. Falar sobre isso e você vai falar sobre a defesa, sabe? Isso vai ser refutado, eu garanto para você, pelo promotor. A menos que eles possam mostrar um histórico psiquiátrico verdadeiro desse garoto. E eu não acho que exista um. Estou só dizendo as coisas como são. Perceba que ele saiu do veículo, disse: eu tenho algo para você. Sai do veículo, vai até a casa do pai dele, vai até a cozinha, pega uma faca. Não é como se isso fosse, sabe? E aí ele volta e então a esfaqueia. Eu presumo que ela está no lado do motorista. Eu presumo que ela dirigiu até lá. E provavelmente vai haver algum registro de que ela disse para ele que ia estar lá. Também vai ter algumas mensagens de texto. Você vai acabar investigando o histórico do relacionamento deles de qualquer jeito. Eu conversei com o pai. Você vai conversar com a família. E de novo, a família... Não consigo imaginar receber essa ligação e descobrir que sua filha está morta, esfaqueada até a morte. E sabe, essa é a única vez que ela está saindo. E dá pra ver que é uma tragédia nesse sentido. E tentar colocar a culpa em demônios não vai colar pra ninguém. Não consigo ver isso funcionando porque isso não foi fiquei cego de raiva e simplesmente fiz isso. Ele realmente teve tempo para pensar, sair do carro, pegar a faca, entrar lá e esfaqueá-la. Ela cai do carro. E ele a joga de volta, ele a coloca de volta, coloca de certa forma, joga ela no banco de trás do carro. Então não é alguém que não consegue entender o que fez, porque além disso, você envolveu sua mãe indo até a casa dela e pedindo para ela te ajudar a limpar tudo. Bom, e eu sei sobre a defesa de ter agido sob violenta emoção, a gente vai ouvir falar disso, e é realmente difícil de provar. Mas existem exemplos em que a pessoa está tão furiosa no momento que, sabe, ela não tinha controle sobre o que estava fazendo. Como o fato de que ele saiu do carro, entrou na casa, pegou uma faca de cozinha e depois voltou.
Para mim, isso descartaria qualquer tentativa de usar essa defesa. E ele dirigiu o carro. Ele dirigiu o carro em que ela também dirigiu. A vítima dirigiu. E ele está sentado no sangue dela. Esse é o ponto. Ele está sentado no sangue dela e dirigiu até a casa dela, depois até a casa dele, a casa da mãe dele. Então eu te garanto, isso já era tarde da noite, então eu garanto que deve haver registros dessas ligações telefônicas. Eles vão ter que lidar com a localização das torres de celular e tudo isso. Pode haver mensagem de texto, quem sabe? Mas isso não vai colar, porque se houver comunicação depois, e eles conseguirem mostrar essa comunicação entre a mãe dele e ele, enquanto ele está indo para a cena, indo para a casa dela para limpar, não existe ali nenhuma situação de violenta emoção. Agir sob violenta emoção é algo que você associa a uma situação que acontece ali na hora. Você agarra alguém, ou de repente tem uma faca ali e você esfaqueia a pessoa. Ele pensou em pegar aquela faca e a declaração dele, o que ele diz para os policiais estaduais naquele interrogatório, realmente sela o destino dele. Eu tenho algo para você. Isso não é algo que você diria se você sabe, porque eles provavelmente estão terminando. Eu tenho algo para você. Não é assim que se faz. Isso é intenção. Intenção de causar morte. E é por isso que a acusação de homicídio está lá. Agora que você tem os dois, sabe, isso é algo em que eles, obviamente, são acusados separadamente, mas também, de certa forma, são as piores testemunhas um para o outro. Ele é um adulto, ela é uma adulta. Como você faz se você é um detetive e parece que ele já tem tudo o que precisam internamente? Você sabe, nas primeiras 24, 48 horas após esse crime acontecer. Tipo, mesmo havendo esse relacionamento muito pessoal, como você, como detetive, pode usar um contra o outro para garantir que consiga condenações pelas acusações mais graves? Ou mesmo, você realmente precisa fazer isso neste momento, considerando tudo o que parece que eles têm? Bem, eles têm depoimentos como evidência, mas você precisa corroborar os depoimentos, porque, mesmo que você faça declarações, é preciso confirmar com provas. E uma das coisas que as pessoas não percebem é a apresentação do suspeito à imprensa. A apresentação do suspeito à imprensa provavelmente é uma das melhores coisas que sempre usamos. Não sei se você sabe o que é uma apresentação do suspeito à imprensa. Nós trazemos o autor do crime para fora e são os repórteres que fazem as perguntas. Não é necessário ler os direitos de Miranda. E se houver uma declaração espontânea, como houve pela mãe, me desculpe, meu filho tirou uma vida, esse tipo de coisa. Isso é importante para nós, eu aceito. Vou te dizer, eu adorava quando fazíamos isso. Nós costumávamos combinar para que, quando eles viessem preparar tudo, pudessem conseguir essas declarações. E se você conseguir isso em uma declaração espontânea, isso ajuda. E nesse caso, com a mãe, ela sabe que o filho dela matou alguém. Então ela não pode dizer que realmente não sabia, porque acha que ela disse que ele não tinha certeza se ela estava morta ou viva. Ela sabia. Ela sabia o que aconteceu porque, em algum momento, se eles estavam limpando aquele carro, ela estava perto daquele carro com aquela garota dentro. E ela é tão culpada quanto pelo crime, mas infelizmente ela não cometeu o assassinato. Portanto, ela só vai receber seja qual for a acusação: adulteração de provas na cidade de Nova York ou no estado de Nova York. É um delito menor. Manipulação de cadáver, acho que é um crime de menor gravidade, mas a acusação de assassinato vai se sustentar. Quanto você acha que sua mãe vai delatar ele? Ela não o denunciou na época. E ela mentiu nas declarações dela. O filho dela foi mais sincero do que ela. E dizer que ele tinha um problema, que demônios mandaram ele fazer isso, não seria uma declaração muito boa. Porque aquelas declarações dadas aos policiais estaduais foram bem comprometedoras para ele. Ele falava com muita clareza. Ele parecia, sabe, ele estava lúcido, ele não estava confuso. Ele falava com muita clareza nessas declarações. E eu vou presumir que elas também foram gravadas em vídeo. Eu não sei como é na Pensilvânia, mas na maior parte dos Estados Unidos, tudo é gravado. Então vamos ver o que vai sair disso. É interessante porque, assim como com as exibições de suspeitos, a Pensilvânia faz isso porque não é permitido entrar na sala do tribunal com câmeras. Eu nunca tinha pensado nisso também como uma ferramenta para as autoridades. Porque quando você trabalha na imprensa, sabe que essa é realmente a sua única oportunidade de conseguir imagens em vídeo de uma pessoa, o que certamente já conta boa parte da história. Apenas Rachel Moser cobrindo o rosto e o filho dela muito estoico durante a sua exibição como suspeito. Mas essa declaração vai ter um papel fundamental. Se você é advogado de defesa de Royce Moser, provavelmente, e eu não sei se eles, sabe, já conseguiram um advogado permanente, mas você provavelmente está colocando a mão na cabeça porque vai ter que lidar com isso. Embora as evidências sejam realmente fortes. Com que frequência na sua carreira, porque já vimos alguns desses casos agora em que supostos assassinos entram em contato com a mãe ou com algum dos pais? Como tivemos um caso no início desta semana, Jake Begani, da região de Dallas, que é acusado de matar a esposa de quem estava separado. Ele liga para a mãe dele e é a mãe quem liga para as autoridades, para dizer algo como: olha, tem algo muito errado acontecendo nessa casa. E para ela, sabe, acho que nenhum pai ou mãe pode imaginar estar nessa situação, tendo que tomar essa decisão. Mas parece que ela fez a escolha certa. Neste caso, é exatamente o oposto. Na sua carreira, com que frequência nesses casos você diria que vê pais tomando decisões como a que Rachel Moser supostamente tomou? Já tivemos isso em casos de roubo. Quando há um vídeo divulgado do incidente e eu vejo a pessoa que cometeu o crime, recebemos ligações, ou, na verdade, o próprio responsável leva o filho até a delegacia.
Isso depende do responsável. Depende de como esse responsável reage. Temos crianças que contam aos pais que cometeram crimes? Sim, temos. Muitas vezes eles não dizem nada porque precisamos provar que houve algum tipo de cooperação da parte deles. Porque sabe, quando temos infratores que deixam o estado, eles devem ter contado para alguém que estavam indo embora, ou contaram para um familiar. Ei, eu preciso ir, preciso sumir por causa do que aconteceu. Eu fiz isso. Nós adoraríamos que as famílias colaborassem, porque a realidade é que as vítimas precisam de justiça. As vítimas precisam de um desfecho. As vítimas precisam lidar com isso. Eu entendo o relacionamento com seu filho, sua filha, seja quem for, mas se eles cometem um crime, se cometem um assassinato, não. Ah, fazer algo para corrigir entregando. Você é tão culpado quanto, porque agora, você sabe, e vemos agora, ela é extremamente culpada em toda essa situação. Nós não queremos ver isso. Sabe, eu entendo a família, a dinâmica familiar. Eu entendo isso. Eu presumo que eles são divorciados e ele foi até a mãe. Mas ele estava na casa do pai quando isso aconteceu. Então, eu não sei se o pai estava em casa. Aparentemente, houve uma festa mais cedo, então eu não sei como tudo isso aconteceu. E eu não sei como o incidente aconteceu sem que ninguém ouvisse naquela casa. É uma área de casas. Está no carro, mas em algum momento algo deve ter acontecido. Eu não sei. Mas os pais fazem isso, cara. Quero dizer, eu não posso te dizer o que fazer. Mas nessa situação, isso não foi a atitude certa da parte dela. Não, e é meio interessante, tipo, sabe, esses são todos casos muito diferentes que eu estou pensando, mas é como o caso do Brian Laundrie, da Gabi Petito, tipo, a conexão que ele tinha com a mãe dele, Brian Koberger, e a mãe dele, sabe? E aí você vê esses outros casos que a gente vem acompanhando, e é uma posição que nenhum dos pais gostaria de estar, ou invejaria, obviamente. Mas é só, sabe, o que você diz para os pais da Caroline, que, sabe, eles só queriam que a filha deles fosse para a faculdade, e ela nunca mais vai voltar para casa agora por causa do que esse jovem supostamente fez. Vamos ver o que acontece a seguir. Ainda é muito cedo na investigação, mas ela está avançando rápido. O detetive aposentado do NYPD, David Sine, sempre é ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, se cuide. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Quincy Stewart. Nos vemos na próxima.